Montorinho, tem dois assuntos para a gente discutir. Eu queria retomar um pouco essa transição que aconteceu com a imprensa, né, que nós passamos por boa parte dela, esses grandes saltos, né, tecnológicos. Né, mas eu estava refletindo hoje, né, a época de ouro dos jornais impressos, né, o jornalismo impresso, deu muita rentabilidade para os grupos gestores. Né, você vê o Estadão, o prédio que o Estadão construiu, um negócio colossal. Né, o Estadão sempre teve o seu rendimento, é claro que 150 anos dá para fazer muita coisa. Mas não há dúvida que também, né, o incremento do bom desempenho do jornalismo impresso é que permitiu a criação da TV Globo, né, numa época que as emissoras de TV estavam meio caidaças. Né? O incêndio na Excelsior, a Tupi, o Grupo Bandeirantes, que sempre apareceu como uma aposta, mas também nunca virou grande coisa. Né? Lógico que é um grupo de respeito, né? Por rádio, emissoras de rádio por todo o país, mas sem dúvida nenhuma a Globo é a Globo, né, Cláudio? Beto, e tem toda aquela história, né? Os incêndios da Record, que hoje teria o maior acervo gravado, né, do Brasil em termos de programação, né? As teorias de conspiração que circulam pelo crescimento da Globo e a decadência das outras emissoras, né? Então, Beto, tudo isso tem uma história que precisa ser contada. Ainda, aliás, tem um documentário muito bem feito, vamos dizer assim, não é o Cidadão Kane, mas é parecido como o Cidadão Kane, que trata do avanço da família Marinho, em especial do Roberto Marinho, né? Esse documentário é bem realista, é um documentário que foi proibido aqui no Brasil, inclusive, né, pela própria família Marinho, porque retrata aí uma postura não muito ética, não muito profissional deles, mas enfim, é evidente que o Globo alavancou, sim, a Rede Globo, a antiga TV Paulista, né, quando começou, e agora se fundamentou nesse processo aí dos 100 anos do jornal, né, que continua ativo no Rio de Janeiro, mas que tem uma forte expressão também no mundo digital. Né? Não dá mais para você ficar longe desse mundo digital que praticamente assolou aí as empresas jornalísticas. Né? Eu acredito que ainda o jornal e o jornalismo ainda impresso terá muito tempo pela frente, mas é preciso estar bem antenado com essas questões digitais que precisam ser alavancadas quanto mais para que sejam definidas e que seja definido o futuro da comunicação, do jornalismo. Né? Tanto que o Jornal do Brasil, por exemplo, teve que reativar a sua edição impressa para poder alavancar a sua edição virtual, a sua edição digital. Né? Mas, enfim, nós temos aí um grande avanço nessa área do jornalismo, né? E ontem faleceu um dos grandes nomes do jornalismo investigativo brasileiro, que praticamente circulou por todas as grandes empresas de comunicação do Brasil, que foi o Marcelo Beraba, né? Fundação da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e também eu acho que reflete nesse crescimento da Globo também, né? A Globo que mudou completamente o seu estilo, principalmente na questão administrativa, né? E de lidar com seus astros, né? São as pequenas. Você estava falando em teorias da conspiração, né? Mas de fato, né, Cláudio? Quando você vê um crescimento exponencial muito rápido, né, a gente sempre desconfia de alguma coisa. Né? Agora, nós estamos vivendo numa época também que isso é até comum de acontecer. Né? O sujeito cria uma startup aí, do dia para a noite vira um bilionário, né, Cláudio? Então, mas só que é outra conversa, né? São outras coisas, são outros players, né, como se chama hoje em dia. Mas antigamente a gente fazia jornalismo no laço, né, Cláudio? No laço. Essa era a grande verdade. E põe no laço isso, viu, Beto? Porque eu praticamente passei por todas as etapas do jornalismo impresso, desde a impressão em tipografia, quando existiam tipógrafos que montavam as páginas dos jornais, né, manualmente, até passagem pelo linotipo, e aí toda a evolução que se deu
algumas até muito rápidas, né? Como a fotocomposição, por exemplo, parecia uma revolução, foi um tiro no escuro, né? Os jornais que se adequaram a ela simplesmente tiveram que abandoná-la rapidamente, né? Então, Beto, nós passamos por esse caminho, estamos num novo caminho, e não podemos deixar o jornalismo em si morrer, porque o jornalismo ele é uma coisa, né? O jornal impresso, a comunicação eletrônica, a comunicação digital é apenas uma consequência da existência do jornalismo, né? Pelo sim ou pelo não, bem ou mal, tudo que se faz hoje é pela existência do jornalismo, da divulgação, né? Tanto que nós temos aí milhões de jornalistas aí pelas redes sociais, né?